Amém, irmãos? Paz de Jesus. A paz do Senhor, irmão. Glória a Deus. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão, irmão? Glória a Deus. Estão vivos, né? Pelo menos está aparentando estar vivo. Misericórdia. Como é que vocês estão, irmão? Oh, glória a Deus, aleluia. Vai, tudo bem? Glória a Deus. Irmãos, eu quero hoje dar uma continuidade. A palavra que foi ministrada pelo Vitor e também a pastora deu uma pincelada também. E eu quero falar hoje sobre fé e paciência também. O Senhor hoje, Ele ministrou muito forte em meu coração sobre essa prática na nossa vida. Quem não já teve um amigo, um vizinho, um parente, que o mundo pode estar desabando e ele tô nem aí, quero nem saber de nada, não esquenta com nada, para ele está tudo bom, vai muito bem, obrigado. Aí você olha na cabeça dele, vê se ele tem um cabelo branco. E às vezes a gente tem tudo e fazemos de conta que parece que não temos nada. A gente às vezes profere tantas coisas boas, que Jesus é bom, que Deus é bom, que eu aceitei Jesus na minha vida, que Jesus mudou a minha vida. E quando acontece qualquer coisa que talvez não esteja no seu script, você começa a demonstrar que tudo que às vezes você fala, você não vive. Porque, irmãos, é tão fácil a gente falar, mas colocar em prática às vezes é complicado. E é isso que Deus às vezes não, eu tenho certeza que todas as vezes o Senhor quer de nós. O Senhor não quer palavras vazias. Eu conheço uma pessoa que ele falava que a palavra ela desaparece. Mas aquilo que você põe em prática, irmão, o exemplo que você dá, a prática de vida, aquilo ali fica na sua cabeça. Se nós pararmos para analisar, quando a gente era todos nós pequenos, crianças, a gente sempre tinha uma pessoa assim que você admirava. Você falava assim, rapaz, quando eu crescer eu quero ser igual a essa pessoa. Você admirava o seu avô, seu pai, sua mãe. Você admirava um primo seu que você tinha como um irmão. Eu mesmo, como eu nunca tive irmão homem, aí eu sempre tive muita amizade com meus primos devido à falta de um irmão. E até hoje é dessa forma. Hoje eu tenho uma amizade de irmão com o pastor Duval, algo que Deus colocou na nossa vida. E isso é normal do ser humano, a gente sempre querer se espelhar em alguém. Mas será que você está sendo espelho para alguém ou só está querendo se espelhar em alguém? Será que seus filhos, será que seus parentes, será que seus entes queridos, será que as pessoas do seu trabalho, ela olha para você e fala assim, cara, esse cara é diferente, essa pessoa é diferente, essa pessoa, ela administra as coisas de uma forma diferente, ela age nas situações de uma forma diferente, porque é tão fácil a gente ser igual a todo mundo, irmão. A coisa mais fácil do mundo é você chegar onde tiver uma roda de pessoas e você ali sentar com ela e só virar aquela pessoa lagartixa, bate só fica assim, ó, balançando a cabeça, tá certo. Agora discorda para você ver. Discorda daquilo que ele quer que você concorde, você se torna uma pessoa chata, você se torna uma pessoa que fica falando ao contrário. Mas para quem quer ser liberto, irmão, para quem quer verdadeiramente viver uma vida em transparência, tem que haver confronto, tem que haver aquilo de você falar a verdade para a pessoa, mesmo que doa. Porque naquele momento pode parecer até uma desavença, pode parecer uma afronta, mas depois a pessoa vai entender que era necessário aquilo ali para a sua vida. Será que um pai, ele tem um filho, mas a sua esposa, ele está ali, o irmão com o filhinho no colo dormindo, será que ele quando falou assim, eu vou ter esse menino aqui, para me pegar ele, só corrigir ele direto, pegar ele, ó,
Na hora que ele aprontar, eu pego ele. Qual pai que planeja isso, irmão? Mas tem hora que é necessário, não porque você quer, mas é necessário você corrigir o seu filho, você ensinar ele que a vida também tem momentos difíceis, para ele não entender que a vida é só a mil maravilha, ou então ele falar assim, não, eu posso fazer tudo de errado e correr para os braços do meu pai, que ele vai me apoiar e bater a mãozinha nas minhas costas. Então nós temos que aprender, irmãos, a escutar a voz de Deus na nossa vida. Será que Deus, Ele quando colocou você na terra, que Ele escolheu vocês desde o ventre da sua mãe, Ele falou assim, eu vou escolher você para sofrer, miserável. Você tem que sofrer para aprender na vida, porque se você não sofrer, você não vai ser ninguém. Será que Deus planejou isso? Eu creio que não, mas às vezes Ele deixa, não porque Deus é ruim, ou porque Deus faz acepções de pessoas, mas porque Deus conhece o nosso coração. Quem é você, irmão, na dificuldade? E quem é você hoje se tivesse milionário? Imagine você hoje milionário, numa casona de luxo, piscina, área gourmet, tudo do bom e do melhor, você não se preocupando com amanhã, como é que eu vou arrumar o dinheiro da luz, como é que eu vou arrumar o dinheiro da água, e você só pensando assim, eu podia viajar para Miami essa semana, eu queria estar nos Estados Unidos, acho que eu vou nos Estados Unidos para a posse de Janet Trapp. Quem seria você, irmão? Será que você seria essa mesma pessoa que está sentada nessa cadeira aqui nesse momento? Será que a gente seria a mesma pessoa? Será que a gente agiria como a palavra de Deus, como Deus quer que nós venhamos agir, ter como se não tivesse, saber como se não soubesse, ser como se não fosse? Porque é tão fácil a gente às vezes menosprezar as pessoas, é tão fácil a gente às vezes se achar melhor do que as pessoas, mas o Senhor, Ele requer algo diferente, Ele requer humildade, Ele requer obediência, Ele requer um coração contrito na sua presença. Hoje eu quero trazer a palavra sobre fé gera paciência. A fé, ela vai gerar em você paciência. Ou ela gera paciência, ou então você vai simplesmente continuar sendo o mesmo murmurador, o mesmo reclamão, o mesmo que só fala que Deus não te ouve, o mesmo que só fala que Deus só ajuda as outras pessoas, que o seu milagre nunca chega. E hoje eu quero falar sobre uma história de um homem bem conhecido, que ele foi colocado na Bíblia como pai da fé. Quem é? Olha, o povo está lendo a Bíblia, gente. Glória a Deus. Abraão. Abram sua Bíblia em Gênesis 12. Gênesis capítulo 12. Hoje eu quero facilitar a vida de vocês. É no início da Bíblia. Amém? Gênesis capítulo 12, verso 1. Amém? Todos acharam? Diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e fazer-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Irmão, só até aí por enquanto. Vamos orar? Feche seus olhos. Dê espaço agora nesse momento para o Espírito Santo de Deus. Não fique só ouvindo a minha voz, mas ouça também a voz do Espírito Santo aqui nesse momento. Ele quer falar com você aqui essa noite. Pai, está aqui a tua palavra, que o Senhor colocou primeiramente em meu coração, porque de mim mesmo
o que é que pode sair de bom, Pai amado, de mim mesmo. Mas do Senhor, através da minha vida, o Senhor pode me usar, Pai. Então, Pai, me usa conforme a Tua vontade, o Teu querer aqui essa noite, porque a honra e a glória é do Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, Pai. Nós só somos meros humanos, a qual o Senhor usa conforme a Tua vontade. Então, nesse momento, Pai, abre o coração, abre o entendimento de cada um que está aqui essa noite, para que nós possamos, Deus, refletir, Pai, pegar a nossa porção e vivê-la, Pai. Não só ouvir, porque ouvir ela entra num ouvido e sai no outro, Pai. Mas pegar e colocar na tábua do nosso coração aquilo que o Senhor quer de nós aqui essa noite, Pai. No nome de Jesus. Amém? Irmãos, é uma palavra bastante conhecida, a qual o Senhor, Ele dá uma ordem a Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela. E mesmo assim Abraão ainda teimou um pouquinho, que levou Ló junto. Hoje eu estava olhando, o exemplo vivo que nós temos hoje é o pastor Rodrigo, a pastora Richelle. No momento que Luiz Eduardo estava precisando de alguém para estar à frente daquele ministério, o pastor Valério simplesmente descansou em Deus. Ele não chegou e falou assim: pastor Valdemar, o que é que o senhor acha? Vá para Luiz Eduardo. Eu orei, eu estava orando, eu falei: se for a vontade de Deus eu vou. Assim também o pastor Duval, a pastora Ramila, ninguém foi pressionado a nada. E ali o pastor Valério, mas a pastora Sônia ficou orando: Deus, o Senhor vai mandar aquele que verdadeiramente vai fazer a diferença naquele lugar. E no momento certo, irmãos, a qual nós passamos, acho que um ano, não foi? Indo todo domingo lá, bem um ano. Íamos revezando, uma semana ia um, outra semana ia outro, nos domingos pregar lá. E ali nós estávamos iniciando algo que a gente faz por natural. Porque quando você pratica algo, você não precisa se esforçar, você faz naturalmente. Quando você é algo, quando você é alguém a qual todo mundo sabe como você já pratica naturalmente. Você não precisa se esforçar para fazer aquilo que você não sabe fazer ou você não é. Quando você é, você já faz naturalmente. E ali Deus foi trabalhando na vida daquele povo, a qual quando foi um dia, há um ano, nesse mesmo mês de dezembro, Deus moveu a pastora Sônia para nós fazermos um jantar para aquele pessoal, um jantar para aquele povo, a qual eles estavam muitos feridos, muitos não estavam entendendo direito o que estava acontecendo, o porquê que o pastor tinha saído da igreja, que é outro assunto, não quero entrar em detalhes aqui, mas nós fomos lá mostrar para eles o que nós vivemos aqui, que é servir. E ali nós fizemos um jantar, a qual eles foram todos convidados, não fizeram nada, ficaram todos sentados. Nós servimos cada um deles com maior amor, carinho, respeito, e fizemos aquilo ali. Muitos entenderam na hora, muitos entenderam e falaram: rapaz, e a gente tinha receio, a gente pensava uma coisa, era outra. Mas nem todos entenderam, todos acharam que a gente foi lá para se exibir, para vir para cá, para querer implantar o que está em Barreiras. Implantar o que, gente? Se não é o amor de Cristo na vida das pessoas que a gente quer implantar. Vocês já ouviram algo diferente aqui? Se alguém ouviu, pode falar. Se a gente já tentou implantar algo na sua vida que não seja a palavra e o evangelho de Cristo. Mas nós fizemos a nossa parte e nós ficamos durante esse período revezando. E quando foi um dia a gente orando, Deus levantou o Rodrigo, o pastor Rodrigo e a pastora Richelle, que Deus falou com eles. Não foi o pastor Valério, não foi o pastor Valdemar, pastor Duval, nenhum dos pastores. Foi Deus que colocou no coração deles, eles irem ficar à frente do ministério de Luiz Eduardo. Irmãos, toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, mas nós temos que honrar a quem merece honra. Ontem eles fizeram um jantar para a gente, a qual eles não deixaram a gente pegar nada, nem buscar uma água.
nenhum suco, tudo perfeito. E ali nós ouvimos testemunhos lindos, testemunho de pessoas que às vezes até pensavam diferente, e elas viram que era totalmente diferente. Ali nós ficamos ali à vontade, como no meio de vocês, quando nós estamos aqui. Porque parece que tinha uma barreira. Parece não, tinha uma barreira entre Barreiras e Luiz Eduardo. A igreja parecia que não conversava, não tinha o mesmo pensamento, a mesma direção. E ficava aquele negócio estranho, parecendo que eles eram um ministério, nós éramos outro, parecendo que a gente conversava A, eles falavam B. Mas com a ida do pastor Rodrigo, da pastora Richelle ali, irmãos, quando você dobrar o seu joelho para orar, lembre de orar pelos seus pastores, pelo pastor Rodrigo, pela pastora Richelle. Eles ouviram a voz de Deus, eles deixaram tudo para trás. Eles alugaram a casa deles aqui e foram morar lá em cima da igreja, num lugar aconchegante, mas ao mesmo tempo muito quente. Graças a Deus ele está melhorando lá, colocou uns isopor na parede, arrumou uns climatizador. Com fé em Deus, Deus vai dar condição, vai botar pelo menos um ar-condicionado naquele lugar, ou até comprar uma casa, ou alugar uma casa para eles saírem dali. Mas eles estão lá para glorificar a Deus. Você não vê em momento nenhum eles reclamarem. E eles estão fazendo algo sobrenatural, porque foi Deus que mandou eles ali para aquele lugar. Foi Deus que mandou eles ali para aquele lugar. Então, o que é que você está fazendo quando Deus te chama? Será que, assim como Deus fez com Abraão, ele estava no meio da sua parentela, eu creio que vivendo muito bem, obrigado. E Deus falou assim: Abraão, eu quero algo de você, mas só de você. Sai desse meio. Eu não quero você mais no meio da sua parentela, porque através da sua vida eu vou fazer uma grande obra em cima dessa terra. Mas eu, pastor, eu me vejo assim tão pequenininho. Então, irmãos, nós somos pequeninos, nós somos frágeis, mas quem vai te usar é o que pode te capacitar, é o que vai fazer você entender o que é que Ele quer que você faça. E ali Abraão levantou acampamento, pai, mãe, Deus abençoe, eu vou fazer um chamado de Deus. Eu creio que o pai de Abraão deve ter falado assim: não dou 2 meses para ele voltar para trás. Não dou 2 meses para ele quebrar a carinha lá e voltar para trás. Mas quando Deus chama, Deus cumpre. Quando Deus fala, Deus cumpre. Quando Deus promete, Deus cumpre. Então Abraão, o que foi que aconteceu na primeira vez que Abraão foi ouvir e ouviu a voz de Deus? Ali gerou dentro de Abraão o quê? A fé. A fé que Deus o chamou, a fé que Deus era com ele. E Abraão foi a sua jornada. Assim também o pastor Rodrigo, ele ouviu a voz de Deus e seguiu para Luiz Eduardo. E Deus tem honrado, irmãos, a vida daqueles homens, daquele casal, quer dizer. Ontem nós escutamos tantos testemunhos maravilhosos ali, que eles entenderam o que é viver Cristo, o que é viver para Cristo. Então, nesse momento aqui, Abraão, ele ouviu a voz de Deus e ele saiu, sem saber nem para onde ia. Deus falou: eu vou te falar, pode ir, só saia do meio da sua parentela e vá para onde eu vou te mostrar, Abraão. Ali gerou uma fé sobrenatural dentro de Abraão. Mas Abraão também sabia que poderia ser para hoje, ou também poderia ser para daqui a um tempo. Então vamos mais à frente um pouquinho aqui na palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia só um pouquinho à frente, Gênesis 15, verso 1. Nós temos que aprender a esperar sem perder a esperança.
Que muitas vezes a gente está esperando, mas a esperança já foi embora, ó, há tempo. Gênesis 15, verso 1, diz assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abrão na época, ainda chamava Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão, Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não te tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Verso 4: e eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, então será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. O que é que Deus te prometeu, irmão? Está demorando? Você creu como justiça? Você creu como irrevogável? Você creu que Deus é poderoso para fazer? Ou simplesmente você vive murmurando, reclamando e falando: cadê Deus? O Senhor também, viu? Promete e não cumpre. Cadê as coisas que o Senhor falou para a minha vida e até agora nada? O que é que a gente está vivendo, irmão? O que é que você está vivendo para Deus falar assim: eu vou terminar o que eu te prometi? Será que você tem andado buscando a face de Deus? Será que a gente tem buscado agradar ao Senhor? Será que a gente tem colocado Deus em primícia e não por último? Será que a gente tem buscado o Senhor de todo o nosso coração ou só de palavras vazias? Será que o pecado ainda dói na sua alma quando você pensa ou faz? Será que você ainda analisa que Deus é amor, mas também é justiça? Será que você não pensa que Deus está te vendo em todos os locais onde você pisar a planta do seu pé? Será que o testemunho que você está dando de Deus na sua vida glorifica a Deus? Ou simplesmente alguém olha e fala assim: não disse que é crente? Não disse que é servo de Deus? O que é que nós estamos fazendo, irmãos, para que Deus ele venha cumprir com as suas promessas na nossa vida? Porque é tão fácil. Quem não já foi aqui aqueles que prometiam as coisas, quando conquistavam nem lembrava de fazer? A gente, quando era pequeno, né? Que você via que podia tomar uma surra do pai, aí você ficava: oh Deus, se o Senhor me livrar, nunca mais eu faço isso. Aí pensar que não, Deus dava um jeitinho, livrava você de uma surra, de algo assim parecido. Passava uma semana, 15 dias, você estava fazendo a mesma coisa, nem lembrava que poderia ter apanhado naquele dia. Quem não já fez essas promessas? Quem não já fez coisas: Deus, se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo, Pai. Ó, prometo para o Senhor, viu? Está ligado no céu. E às vezes você cai no esquecimento. Acho que tem muitos aqui agora lembrando: rapaz, já fiz coisa assim e eu não cumpri. Já imaginou se Deus ficasse guardando lá a mágoa no coração dele? Você promete e não cumpre, né? Então também não vou cumprir também não. Já imaginou se Deus falasse assim: eu só vou mandar chuva na casa do justo, do injusto, na terra do injusto não vai ter nada, não vai ter chuva nenhuma, não vai ter água, não vai ter nada. E se Deus começa a fazer acepções de pessoas, eu creio que essa igreja estava lotada, porque todo mundo ia vir aqui não por amor a Deus, mas por medo de Deus, por medo do castigo de Deus. Rapaz, a gente quando é criança é algo sobrenatural. A gente passa por situações que a gente promete tanta coisa, menino. Aí faz igual a pastora Sônia, que prometeu uma coisa, se ela alcançasse lá,
ela ia subir uma escadaria que tem lá na terra dela, não sei o local nem o nome, disse que é um mundo velho de escadaria de joelho. Prometeu lá pro santo do lugar lá. Aí ela, pastor, mas Deus me ama tanto, pastor, que eu conheci Jesus antes, para não precisar pagar essa promessa, porque Ele já pagou por nós, irmãos. A gente não deve mais nada. A gente só tem que entender o que é que o Senhor requer de nós e viver. Gente, a coisa mais fácil que tem é viver o Evangelho. É dolorido às vezes, não tão difícil, não difícil, mas dolorido. Mas se a gente parar para analisar que Deus nos chama para viver só o melhor. Deus te chama para ter um casamento, Deus te chama para ser uma nova pessoa, Deus te chama para ser um pai melhor, Deus te chama para ser um filho melhor. Deus, Ele só quer que você venha obedecer e ter fé, e que gere em você isso, paciência. Aqui quando Abraão viu a situação, ele falou assim: Deus, cadê a promessa? Cadê, Deus, a promessa? Por que até agora não se cumpriu? Porque Abraão, acho que ele tinha saído da terra dele, acho que ele começou a andar 1 mês, 2 meses, 1 ano, falou assim: misericórdia, cadê Deus com o Natal da promessa dele? Sara está aqui, ó. Essa mulher não para e não engravida, atrasa a menstruação, precisa que não cai de novo, e o bicho fica pegando, e eu estou aqui me preocupando. Deus, será que Abraão ficou vivendo assim? Eu vivi isso, né? Mas acho que Abraão não, porque ele acreditava que Deus era fiel para cumprir na vida dele, não importava o tempo nem o momento. Mas como nós somos seres humanos, assim como Abraão também era, sempre tem uma pessoa que quer dar um jeitinho brasileiro, não, que naquela época ele não era os brasileiros, igual o povo fala, jeitinho brasileiro. Então vamos ler mais um pouquinho aqui à frente. Vamos ler mais um pouquinho aqui à frente, que diz em Gênesis, mais um pouquinho, 16, 1, diz assim. Aí eu quero dizer para você, o perigo de agir sem esperar o tempo de Deus. Gênesis 16 diz assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Porque a gente estava falando no início, né? Quem era Agar? A serva de Sarai, que obedecia, que fazia tudo o que ela falava, que não batia de frente com ela em nada. Só foi ela passar a ter um filho de Abraão, o que ela fez? Começou a menosprezar ela, começou a desobedecer e falar assim: ó, eu estou dando filho, e você? Quem é você, irmãos? Quem somos nós diante de Deus? Não tem como a gente ter uma capa, não tem como a gente querer ser aquilo que verdadeiramente a gente não é. Não tem como a gente viver a vida toda nos bastidores, achando que é ator de novela, que vive um personagem de dia e à noite em casa é outro. Não tem como, um dia vem à tona, um dia as coisas vão vir à luz, e não tem para onde a gente correr. Ou a gente enfrenta, ou um dia Deus pega e ó, chicote, mas vem. Está aqui um testemunho vivo aqui, ó, que acho que a maioria já sabe do meu testemunho. Eu vivia achando que eu era o bambambam. Ah, não, os amigos, futebol,
aquele negócio, e depois uma cervejinha com os amigos, e achava que era isso, que era aquilo. Quando a esposa falava uma coisa, misericórdia, mulher, tu também é chata demais, porque eu não faço nada, a não sei jogar uma bolinha com meus amigos, e tal, e não sei o quê. E para todo mundo eu resplandecia uma pessoa maravilhosa, mas para a pessoa que eu mais deveria resplandecer, eu era um crápula, eu era um covarde, eu mentia, eu traía. Mas quando Deus tem projeto na nossa vida, quando Deus tem plano, irmãos, Ele tira lá da lama, Ele mesmo joga lá no poço, e Ele mesmo estende a mão, porque Deus, Ele é Pai, Ele é Pai, e isso aconteceu comigo. Para que eu estivesse vivendo isso aqui hoje, eu tive que ser humilhado, eu tive que ser exposto verdadeiramente o que eu era, para eu acordar para a vida. Ainda bem que Deus teve a misericórdia para mim acordar para a vida, e eu falar assim: quem precisa mudar não é ninguém, quem precisa mudar sou eu. Quem é o crápula, quem é o egoísta da história, quem é o falso, o mentiroso, sou eu. Então é eu que preciso mudar. Porque a pior coisa do mundo é igual você corrigir seu filho, e ele ainda achar que mesmo com a correção você que está errado, porque está corrigindo ele, e ele vai com a sua impetulância e fica no mundo achando, coitado, não sabe o que espera ele, não sabe o que espera. Então feliz daquele que Deus corrige, irmão, e você aceita a correção de Deus, não se torna um filho rebelde. Abraão, ele foi induzido pela sua esposa: não, Abraão, promessa de Deus pelo jeito não vai se cumprir não, viu? Então aproveita, porque tu está ficando velho, tu já está com 80 e tantos anos e tal, não sei a idade que Abraão estava na época, mas era mais de 75, aproveita aí, arrocha filho no mundo para cumprir a promessa de Deus, porque senão não vai cumprir a promessa de Deus. Parecendo que Deus prometeu, então quem tem que fazer para cumprir é Sara, porque Deus não tem poder para cumprir não. Deus, Ele só prometeu, mas Ele não vai cumprir. E assim somos nós, quando estamos na angústia. Não, quem vai resolver a minha vida é fulano que vai me ajudar, é cicrano. Possa ser, irmão, que Deus coloque alguém na sua vida para te ajudar, mas a sua confiança não pode estar nele. Aí Abraão, eu acho que já aproveitando a situação, tá bom, bora fazer filho. Coisa difícil, né? E ruim. Mas vem a consequência. E aqui fala sobre a consequência. Aqui na palavra de Deus fala que a consequência veio. Mais à frente um pouquinho, irmãos, em tudo aquilo que Abraão viveu, ele teve que gerar também nele paciência. O trem difícil às vezes, viu? Aí eu penso assim, que parece que Satanás ele coloca na cabeça da gente: não vou pedir mais paciência não, que Deus vai colocar situação para gerar paciência em mim, né? Mas se não tiver situações, como você vai gerar paciência? Tudo na nossa vida depende da forma como você encara, depende da forma como você enfrenta a situação. Porque se a gente parar para analisar, o que mais Satanás trabalha na vida nossa é para você ficar ansioso, depressivo, desesperado, e não tentar buscar a paz de Deus na sua vida e confiar em Deus. Sara, ela quis dar um jeitinho ali, não, ela vai gerar filho, mas é como se fosse meu. E o que aconteceu? Aqui ela pensava que nunca ia se revoltar, nunca ia se rebelar contra ela, foi a primeira a falar: ei, quem está dando filho para Abraão sou eu, não é você não. Então a geração dele é eu que estou dando para ele, não é você. Você é um estéril. Começou a humilhar ela.
Você não consegue dar filhos para ele, não. Então, às vezes, aquilo que você acha que vai ser o jeitinho que você vai dar, possa ser que venha piorar a situação. Em vez de ter sido só um problema, vai gerar mais problemas. Mas quando você confia, quando você espera em Deus, quando você gera fé, que é inabalável, como a palavra de Deus fala, ela vai gerar em você a paciência, a tranquilidade qual você precisa para os momentos que você está vivendo. Tudo na nossa vida depende da forma como você pensa, age ou enfrenta. Temos situações difíceis, temos, irmãos. Tem hora que a gente faz umas coisas assim que fica, meu Deus, por que eu fui fazer isso? Porque agiu sem paciência, agiu sem pensar, agiu pela emoção, pelo fervor da situação, talvez. E as consequências vêm, irmão. Não tem para onde a gente correr. Mas quando a gente confia em Deus, a gente crê que Deus é poderoso para fazer, talvez ao nosso entendimento humano demore um pouco, porque nós somos limitados, mas o que é o tempo para Deus? Mas vai, olha para alguém que está do seu lado e fala assim, ei, vai se cumprir. Deus é fiel para fazer. Mais à frente um pouquinho, eu quero que você abra a Bíblia em Gênesis 21. Gênesis capítulo 21. Glória a Deus. Gênesis capítulo 21 diz assim: E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera o nome de Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que eu o ouvi se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. A promessa de Abraão se cumpriu depois de 25 anos, a qual Abraão saiu da sua terra. A promessa de Abraão se cumpriu depois de muitas coisas que ele passou, boas, ruins, problemas, dificuldades, alegrias, tristezas, decisões certas, decisões erradas, porque nós somos seres humanos cheios de falha, cheios de defeito, mas o que te prometeu, Ele é perfeito. Ele cumpre e vela pela sua palavra. Deus, Ele só não vai cumprir, irmãos, aquilo a qual Ele não colocou diante da sua palavra na sua vida. O que é que você tem pedido a Deus que é impossível para Deus? Me diga só uma coisa, e vem aqui à frente, eu quero que você fale, e eu vou concordar se verdadeiramente for. Me diga algo que é impossível para Deus. Me diga algo que você está vivendo que Deus não possa mudar a situação. Só que para isso, não é só você pedir a Deus. Não é só você simplesmente achar, Deus, eu pedi e já está resolvido. Não, irmão. Deus, Ele quer ver atitudes. Deus, Ele quer ver vivência. Deus, Ele quer ver mudança. Porque se você está aqui até hoje e nunca foi transformado, mudado, moldado pelo Espírito Santo de Deus,
reveja a sua vida com Deus. Se você continua sendo a mesma pessoa de 5, 10 anos atrás, 20 anos atrás, e nunca foi transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus, reveja a sua vida com Deus. Se você ainda continua sendo o mesmo filho rebelde, a mesma filha rebelde, o mesmo esposo ignorante, o mesmo esposo que não dá atenção nem carinho para a sua família, para a sua filha, para o seu filho, para a sua esposa, a mesma esposa preguiçosa, miserável, que deixa tudo sujo, que não tem coragem de nada, reveja sua vida com Deus. Porque onde habita o Espírito Santo de Deus, a preguiça tem que sair, a ignorância tem que sair, as coisas que não são de Deus tem que sair da sua vida, irmão, porque a palavra de Deus fala que a escuridão, ela não pode prevalecer onde tem a luz de Cristo. Ah, mas porque o senhor não conhece meu esposo? Ah, é porque o senhor não conhece a minha esposa? Ah, porque... Faça a sua parte. Quando eu passei a situação com a minha esposa, ela está aqui de testemunho. Pergunta a ela qual foi o dia que eu cheguei e falei assim: você também não me ajuda, você também não faz por onde eu fazer para me mudar. Eu fiquei calado, irmão. Eu fui buscar o refúgio, sabe aonde? Em Cristo. Eu fui buscar a saída para a minha vida em Cristo. Pessoas falando mal de mim, pessoas no ouvido dela: larga essa peste. Aí, ó, como é que faz isso com você? Aí, ó, o que você tanto ama aí? Olha o que ele fez com você. E eu ali só orando, e eu falando: Deus, a partir de hoje, eu não vou ser mais aquele velho homem. Porque eu não precisava, irmãos, primeiramente convencê-la, não. Eu precisava primeiramente mudar. Eu precisava primeiramente falar assim: eu que preciso ser restaurado primeiro, porque não tem como eu querer restaurar meu casamento, a minha vida com a minha esposa, se eu continuo a mesma coisa, ou então eu só estou buscando para mudar a situação, e ali quando melhorar qualquer coisinha, eu voltar a ser o que eu era antes. Igual muitos falavam, que nada ali, com 3 meses que ele acalmar as coisas com o Benedito, ele volta a ser o Valdemar que ele era antes. Quem é Deus para você, irmão? Quem é Jesus para você? É uma religião? É um ser que está lá no trono e você não tem acesso? Precisa de outras coisas para chegar a Ele? Ou Jesus é aquele que, por amor às nossas vidas, se entregou na cruz do Calvário? Por amor às nossas vidas, Ele saiu do seu trono, da sua glória, e veio para a terra se portar como um ser humano qualquer, e mostrar a cada um de nós que essa terra aqui tudo é passageiro, que o que nos espera é o que está de melhor para a nossa vida. Só que para isso nós temos que escolher para onde queremos ir e lutar por isso, irmãos. Quando você quer conquistar algo para a sua vida, seja material, seja o que for, sentimental, você fazia, meu amigo, quando você está querendo conquistar aquela pessoa para a sua vida, para namorar, para ter um relacionamento, você não media esforços de forma alguma. Você poderia chegar moído, só tomava um banho, botava uma bequinha, perfuminho do lado e podia chegar morto. Que tinha um negócio que era só tomar um banho, que dava uma ressurreição de você, você estava lá batendo ponto. Aí de uma hora para outra, casou, pronto, já é minha, já é meu. Não preciso mais me arrumar, não preciso mais nada, não preciso mais conquistar, não preciso mais ser carinhoso, não preciso mais agradar, já é minha, já é meu. É onde começa tudo, irmão. Porque aquilo que você não cultiva, como é que você vai colher, pelo amor de Deus? Aquilo que você deixa morrer, ele simplesmente não tem como dar fruto.
temos que aprender a viver, temos que aprender a ser pessoas melhores, porque se isso não acontece na nossa vida, como Cristo está na sua vida? Como você pode falar assim, eu sou servo de Deus, se Deus não está refletindo nada na sua vida, irmão? Se a sua casa continua a mesma coisa como você era antes, se a sua vida continua a mesma coisa, você continua o mesmo ser humano, que não busca mudança, não é que eu estou falando que ninguém vai errar não, irmão, a gente erra toda hora, mas isso não pode ser algo que você tem que falar assim, não, eu quero mudar, porque se você não buscar mudar, quem vai mudar por você? Se você não busca a sua transformação, se você não fala assim, Senhor, me molda, Pai, me ajuda, ó Pai, ainda tem aqueles negócios dentro de mim aqui, que tem hora que misericórdia, Deus, me ajuda a ser controlado, me ajuda a ter temperança nas palavras, me ajuda a ser uma pessoa melhor, Pai, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia da minha casa. Isso a gente tem que buscar constantemente, irmão, porque ninguém está livre não, ninguém está livre. Você acha que as coisas desse mundo para nossa carne é ruim? Não é. Mas a palavra de Deus fala que no final de tudo é morte. Morte. Irmãos, a morte ela convive com a gente, do nosso lado. Quem nos livra e quem sabe o dia é Deus, mas ela convive com a gente. Quem planeja aqui, não, eu vou viajar, eu vou ter um acidente, vai morrer todo mundo. Quem planeja isso, gente? Quem sai da sua casa e imagina que é a última viagem? Quantas coisas a gente vê, quantas situações a gente presencia. Então quem nos livra é Deus, quem nos dá o fôlego de vida é Deus, quem está fazendo você estar de pé até hoje é Deus, porque amanhã ou depois, qualquer um de nós, irmãos, ninguém está sujeito aqui a ficar, agora eu sou vou ser o Adão que Deus vai reconstruir a terra, vou ficar para a semente. Ninguém, irmãos. Então aprenda a viver, aprenda a valorizar cada minuto, cada momento que Deus faz na sua vida, aprenda a valorizar. Não queira dar jeitinho como Sara quis fazer, não queira fazer as coisas conforme a sua vontade, mas sim a de Deus na sua vida. Confia no Senhor, está demorando para nós, mas para Deus vai chegar no tempo certo. E quando chegar vai ser igual uma mãe quando dá luz, é tanto sofrimento, é grito, é dor, é não sei o quê, mas quando termina de ter um filho, a mãe não lembra de mais nada. Tem umas que diz que lembra ainda. Rapaz, só para descontrair aqui um pouco, quando eu namorava com a pastora, ela morou no fundo daquela Santa Mônica ali, do lado, colado às paredes. Meu amigo, aí na sexta-feira, como eu não tinha carro na época, como eu acordava muito cedo no sábado, eu tinha que vir lá da Vila Rica do Pombal para vir para o mercado de carne. Como era perto do mercado de carne, aí eu já ficava lá para dormir, né? Mas em quarto separado, irmão. Não pensava que eu dormia já com ela, não, que a gente só namorava. Em quarto separado. Aí lá era colado com essa Santa Mônica. Rapaz, teve uma sexta-feira que eu acho que abriu as comportas para a mulher parir, que eu nunca vi tanto. Meu amigo, a parede do quarto que eu dormia era colada assim na Santa Mônica, e essas mulheres parindo de noite, meu amigo. Quem disse que eu dormi de tanto grito? Uai, meu Deus, socorre, Senhor, Jesus, cada mulher escandalosa, e eu, meu Deus do céu, eu de cara, tentava dormir, quando eu começava a cochilar, eu só via grito, oi Deus, o doutor, chama a doutora, chama o doutor. Mas no outro dia eu tinha certeza que ela nem lembrava daquilo ali. Podia lembrar, mas não sentia aquela dor novamente, porque a alegria era maior. Então o que você está vivendo hoje, que Deus não pode multiplicar em alegria, em felicidade? Aprenda a esperar,
Que a sua fé venha gerar paciência na sua vida. Que a sua fé, ela venha ser longânima. Não uma fé mediatista, que quer no estralar de dedos. Mas que ela venha ser algo que você não venha deixar nada e nem ninguém roubar na sua vida. Porque a palavra de Deus diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então que Cristo cresça e eu diminua. Que Cristo resplandeça e que eu desapareça. Para nós estarmos finalizando, eu quero ler aqui em Hebreus. Hebreus capítulo 6, verso 15. Se vocês não acharem, pode ficar em paz, que eu só vou ler aqui, é um versículo só. Hebreus 6, 15 diz assim: e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Mais um versículo aqui à frente que eu quero ler, não precisa abrir em Hebreus, note depois para você praticar isso. Hebreus 10, 36 diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Deus, Ele requer de você, de mim, fé e paciência. Nenhuma mãe, quando ela está grávida, ela fala assim: oh Deus, bota esse menino para nascer com 6 meses, para não ficar até o 9º. Não existe uma mãe assim. Se existe, até hoje eu não conheço, que não é mãe não, é um bicho. Então, tudo é no tempo certo de Deus. Por que Deus colocou para gerar em 9 meses e não em 6? Por que Deus não colocou para gerar em 1 ano e não em 9? Porque Ele sabe o momento certo para tudo em cima desta terra. E não vai ser diferente na minha vida, na sua vida. Acalma o teu coração. Confia no Senhor. E Ele satisfará o desejo do teu coração. Eu quero que você fique de pé. Eu vou estar colocando um louvor. Eu quero só que você escute. Não louve. Feche seus olhos. Deixe esse louvor falar o seu coração. Se quiser ficar de olho aberto também pode ficar, meu irmão. Não é regra fechar o olho, não. Amém? Glória a Deus. Deus é fiel, amém?